Olá, seja muito bem-vindo. Estamos em mais um quadro Anete Responde, onde nós colocamos uma caixinha de perguntas no Instagram, selecionamos e vamos gravando e colocando ao longo do ano. Então, aproveite sua chance, quando a gente colocar, fique atento e faça a sua pergunta. Então, a pergunta de hoje é de KCV Barreto. Por que algumas coisas se repetem na nossa vida? Será que não aprendi a lição ainda? Uma pergunta excelente, muito boa e bastante oportuna. Nós estamos sempre colocando a responsabilidade dos nossos problemas em outras pessoas. Eu fui traída mais de uma vez. As pessoas não me compreendem. Eu tinha tido muito insucesso na escolha de companheiros, de parceiros, até de parceiros de negócios. Isso é uma coisa recorrente na minha vida. Todas as pessoas são assim, isso e aquilo. E a gente começa sempre procurando ao nosso redor a culpa dos nossos problemas. Quando isso acontece uma vez, um erro, um equívoco, acidentes acontecem. Mas quando estamos falando de uma experiência recorrente, então, todos os meus parceiros me traíram. Todas as pessoas fazem isso? Essa generalização está muito na moda. Uma coisa aconteceu, tudo. Onde realmente está o problema? Eu já falei sobre o pensamento de Santo Agostinho. Então, quando nós nos apontamos com o comportamento de alguém, isso, muitas vezes, as nossas expectativas irreais. Mas eu não vou falar especificamente disso, eu vou falar questão a traição ou parceiros amorosos, casamento, etc. E uma experiência recorrente. Numa das palestras eu conto sobre uma experiência que eu vivi quando eu era estudante. Eu tinha um professor que trabalhava também no Instituto Médico Legal. E na época, hoje mudou muito, mas naquela época se fazia perícia. E uma jovem foi pedir uma separação judicial, uma coisa assim, e ela queria um parecer da justiça e ela precisava fazer o exame de corpo de delito. Ela tinha sofrido uma violência doméstica. Então, ela foi fazer o exame, ela foi espancada, fez os exames e conseguiu lá a sua medida cautelar. A parte jurídica, eu não sei com detalhes, mas isso aconteceu. E o exame foi feito e os alunos estavam presentes na época. Isso aconteceu. 6 meses depois, ainda esse grupo de alunos, na época já eu estava fazendo estágio, essa mesma jovem volta porque ela arrumou um outro namorado e o namorado bateu nela. E ela foi fazer um exame também. Foi lá, fez o exame e a medida cautelar, uma coisa assim. 3 meses depois, ou seja, eram os mesmos alunos, coincidentemente, ela volta porque ela tinha arrumado um novo namorado e o namorado bateu nela. Aí vem a colocação. Todos os homens batem em mulher? Porque olha o que aconteceu. No momento em que ela, pela terceira vez, e ela já tinha lá um cadastro, alguém fez uma brincadeira. Um jovem falou, essa gosta. E o professor se aborreceu e viu. Como assim? Isso foi uma conversa que eu cito numa palestra. Mas olha o pensamento. Todos os homens batem em mulher? Ou todas as pessoas se comportam dessa maneira? Ou todo mundo é disso? Mas ela teve várias oportunidades. A primeira questão, ela gosta de apanhar ou gosta de sofrer violência? Não. Isso é óbvio, porque ela terminou 3 relacionamentos por causa da violência. Então, não, ela não gosta de apanhar. Não, isso não é uma explicação plausível, que muitas pessoas falam, essa pessoa quer. Não, ela não quer. Se ela quisesse, ela teria permanecido no primeiro relacionamento, já que estava atendendo às suas necessidades. Não, ela terminou 3. Então, a questão natural, então, isso acontece com todo mundo? Não necessariamente. Mas, e se a causa não for o outro? Imagine que essa jovem entra numa sala com 100 pessoas, 100 homens, possíveis pretendentes. De quem ela vai se aproximar? E aí alguém precipitadamente diz, aquele que bate. Não.
Ninguém gosta de apanhar. Você não procura um relacionamento que vai fracassar. Você não quer isso, que é o que muitas pessoas pensam. É aí que acontece a distorção. Então, ela não procura um relacionamento fracassado. Ninguém procura. A pessoa não procura um relacionamento problema. Mas se isso acontece várias vezes, e isso é a causa do fim ou do término desse relacionamento, a causa pode ser diferente. Então, não, ela não vai se aproximar daquele homem que ela sabe que vai bater, ou que tem o perfil de uma pessoa violenta, ou ela é atraída pela violência. Não, não é isso. Inclusive, quando você fala isso para alguém, a pessoa reage negativamente, porque não, ninguém quer sofrer. Mas isso acontece. E parece inevitável. Parece que por mais que você fuja disso, isso está esperando você no final do corredor. Onde está o problema? Então a causa não está porque você procura um perfil específico de pessoas. Não é isso. Então não, a jovem não procurava um homem que batesse. Na verdade, quando você entra numa sala com 100 pessoas, você se aproxima daquele que você acha que merece. Digamos que uma pessoa espetacular, portadora de inúmeras qualidades, com várias características consideradas assim invejáveis ou muito desejáveis, se aproxima de você. Qual a sua reação? E a reação de muitas pessoas, mesmo que de maneira inconsciente, é muita areia para o meu caminhão. Aí tem coisa. Quando você não gosta de você, por qualquer que seja o motivo, quando você olha no espelho e vê deficiências, e vê dificuldades, e vê limitações, quando alguém que não tenha essas características negativas que você vê em você mesma se aproxima de você, o seu pensamento é: eu não mereço alguém assim. Então não é que você se aproxime das pessoas negativas, você não se aproxima das pessoas que têm características desejáveis, porque você não acredita merecer essas características. Então não, você não procura relacionamentos ruins, você não permite que os relacionamentos bons, que os relacionamentos produtivos, que aqueles que dão em vez de tirar, se aproximem de você. E quando excepcionalmente isso acontece, há uma desconfiança. Não é possível que seja real. Quando a pessoa parece ter qualidades demais, você não crê que seja sincero, porque você não se aproximaria de você mesma nas mesmas circunstâncias se possuísse essas características maravilhosas. Então não é que a pessoa procura aquilo que não vai dar certo. Ela simplesmente não procura o que vai dar certo. E mesmo quando as possibilidades surgem, ela não acredita que seja real. Então, algumas vezes, alguém especial, maravilhoso e com muitas possibilidades surge na sua vida. E por causa dessa desconfiança intensa, instintiva, que você tem de pessoas que você considera melhores do que você testa até o limite. Você não se abre para essas possibilidades. Você não acredita ser possível. E diante disso é muito comum que a pessoa desista. E você, eu não falei que não era real? E aparentemente, você aceita com naturalidade quando pessoas que não têm essas mesmas características incríveis surgem para você. É mais fácil de lidar, tem mais a ver comigo. É isso? Ou você não acredita que mereça ser feliz? Então, se você está num círculo de destruição, ou de relacionamentos recorrentes e negativos, em que você é uma vítima de comportamentos extremamente negativos ou indesejáveis, não apenas uma vez, porque acidentes acontecem, mas num círculo vicioso, talvez o problema não seja que você procure relacionamentos negativos. Talvez seja que você não permita, você não acredite, você não aceite que merece ser feliz.
E como nós podemos fazer isso? Como nós podemos virar o jogo? Como nós podemos mudar? Você precisa aceitar que merece a felicidade. Merece que amigos bons se aproximem de você. Merece que pessoas com características maravilhosas possam te amar, possam gostar de você, independente do que você acredite merecer ou não. Mas espera aí, como nós podemos fazer isso? O Espiritismo tem uma máxima maravilhosa que muitas pessoas não entendem bem. Fora da caridade não há salvação. E as pessoas automaticamente pensam numa salvação mística, incrível após a morte ou algo. Não. Quando nós praticamos o bem, sem esperar retorno, parece que atendemos uma necessidade nossa. E quando você começa a experiência, por mais trivial que pareça, e começa a repetir, algo mágico acontece. Não isso que as pessoas costumam dizer, mas quando você começa a praticar, quando você começa a auxiliar pessoas, sem nenhum tipo de retorno, sem interesse, algo acontece. Um dia você olha no espelho e diz: até que eu não sou tão miserável como achava que era. E é neste momento em que a virada começa a acontecer e você começa a perdoar a si mesmo pelas carências, pelas deficiências, pelas até pseudo características negativas que você acredita serem imutáveis. E no momento em que você começa a se perdoar, porque você descobriu que você pode fazer pessoas felizes, você começa a aceitar que talvez, quem sabe, você mereça ser feliz também. Porque só quando você começa a se perdoar que você consegue aceitar a possibilidade de ser feliz. Então, não é uma lição fora de você, dentro de você. Porque existem pessoas ruins, mas também existem inúmeras pessoas boas, interessantes, cheias de qualidades, de possibilidades, até quem sabe de estímulo e motivação para crescer junto com você. E talvez você simplesmente, ao olhar ao seu redor, não as enxergue, porque você acredita piamente que não merece nada melhor. Espero ter sido útil. Muita paz.